A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, com muita alegria que daremos início à nossa abençoada leitura. Antes, faremos o movimento da nossa prece inicial, elevando carinhosamente os pensamentos ao alto, mentalizando a Jesus e agradecemos pela singular oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Mestre e pedimos de forma humilde e encarecida que os benfeitores que já encontram-se em nossos lares, que nos auxiliem para o entendimento destes conhecimentos transmitidos no dia de hoje e que possamos tirar os bons exemplos para colocarmos em prática no nosso dia a dia, no desenvolvimento da caridade moral, da caridade desinteressada. Agradecidos assim, que assim seja com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 7. Problemas no trabalho. Logo pela manhã, Alberto dirigiu-se para as atividades profissionais no escritório da grande empresa, cujas finanças tentava controlar com o melhor de sua inteligência. A rotina era de um dia normal, onde os problemas superavam com muita vantagem as soluções, sobretudo quando se considerava a pouca cooperação dos donos e seus filhos, que se aboletavam na estrutura como pesos inúteis, engordados pelos ganhos dos momentos de bonança e amolentados para as responsabilidades que lhes colocavam sob a dependência uma coletividade de funcionários e famílias. Moacir e Rafael eram os dois sócios principais, os iniciadores da empresa que, casados com Valda e Alice, duas irmãs, pareciam compor o ideal da sociedade, mesclando a confiança da família com os interesses de ganho material próprios do negócio, combinação da qual se deveria esperar a prosperidade de todos. Moacir tinha sob sua responsabilidade a área administrativa, enquanto que Rafael cuidava dos negócios técnicos da produção e das questões ligadas às qualidades dos produtos. Aproveitando-se das facilidades econômicas nos períodos favoráveis, a prosperidade lhe sorriu logo nos primeiros anos, trazendo-lhes a ilusão da riqueza, para contaminar-lhes os cuidados e disciplinas. Com o passar do tempo, as adversidades naturais do mercado começaram a cobrar o devido preço do descuido que ambos demonstravam. Concorrência que aumentava, disputas comerciais que obrigavam a maiores descontos, diminuição da qualidade dos produtos para o barateamento dos bens e manutenção dos lucros, impostos sobre impostos, gastos com pessoal, exigências trabalhistas, tudo isso foi se acumulando na estrutura de funcionamento do empreendimento. Ao mesmo tempo, embalados pelo sucesso e pela facilidade dos primeiros tempos, Moacir e Rafael inseriram na esfera do trabalho comum os seus respectivos filhos e filhas, com a justificativa aparentemente plausível de que seria bom que estivesse a par da estrutura
organizacional e das rotinas para que começassem, desde cedo, a ganhar vida através do trabalho. Se a justificativa parecia plausível, na verdade o que menos os filhos dos donos queriam era um compromisso com o trabalho. Cada um deles via na empresa a fonte de uma poupuda mesada, a que chamavam impropriamente de salário. Como eram os filhos dos proprietários, não sentiam-se obrigados a produzir qualquer coisa e nem se consideravam submetidos a quaisquer disciplinas, de horários ou deveres, encontrando sempre na placidez de seus genitores o sorriso de tolerância com o qual tratavam seus excessos. Os próprios funcionários categorizados da empresa se sentiam intimidados diante das privilegiadas posições que os filhos dos donos exibiam, não se animando a corrigir-lhes a postura frouxas e inadequadas. Alberto sabia como todos eram suscetíveis a quaisquer críticas, porque inúmeras vezes precisou demitir funcionários que, revestidos de razão, pretenderam defender os interesses da empresa contrariando os caprichos dos meninos, como eram conhecidos lá dentro. E como responsável por contas da empresa, Alberto bem conhecia o valor exorbitante dos luxos de cada um deles, sempre trazendo para o seio do negócio a conta dos prazeres e gastos, confundindo o esforço empresarial com a imensa e irresponsável avidez por gozos diversos. Não lhes bastava o salário mensal que recebiam sem nada fazer. Da empresa saíam ainda pagamentos de carros novos, de viagens, de aventura e diversão, de festas de aniversário, de indenizações por despesas e condenações judiciais decorrentes de seus excessos, sempre com a complacente concordância de Moacir e Rafael, que para manterem uma relação familiar amistosa não se opunham a que filhos e sobrinhos fossem aquinhoados, garantindo para todos os mesmos direitos e expectativa das mesmas facilidades. Isso sem falar dos excessos de Valda e Alice, as duas irmãs e sócias da empresa. Acostumadas à facilidade, não diferiam muito de Leda, esposa de Alberto. Na companhia dos maridos, aprenderam a desfrutar dos benefícios de uma vida sem deveres, exercitando os caprichos como se estivessem obedecendo às determinações da própria natureza. Pensavam que a vida lhes devia tudo em facilidades e benesses, que usufruiriam como se fossem as princesas que, afogando-se em manjares e ponches, veludos e joias, jamais pensam na fome dos súditos, a que tratam como trastes miseráveis, ou como predestinados à miséria por uma força superior. De nada adiantava para Alberto, detentor de certa liberdade com os proprietários, que lançassem alertas diversos visando retirar-lhes a venda da ilusão. Que nada, meu velho. Tudo está indo muito bem. Confiamos em sua diligência e sabemos que você saberá equilibrar as coisas. Faremos novos empréstimos, pediremos dinheiro ao governo. Falaremos com aquele nosso amigo, o deputado que financiamos a campanha e que certamente nos ajudará. Afinal, o que ganhou com as propinas que recebe justifica que nos ajude por sua vez. Estas frases eram comuns na boca dos dois donos. Quando o funcionário diligente se preocupava em lhes colocar a gravidade das coisas, isso porque, depois das primeiras e prósperas fases, Moacir foi deixando a parte administrativa nas mãos de uma equipe de funcionários que julgava capacitada para fazer contatos comerciais, vender os produtos, ajustar descontos e fazer promoções, enquanto que, acompanhando a postura do cunhado, Rafael, entregou a área da produção ao trabalho de outros técnicos, deixando a seu cargo apenas a fiscalização eventual. Naquela manhã, entretanto, as dificuldades atingiram um clímax, antes nunca visto. Intrincado problema jurídico envolvendo questões de tributos, cuja cobrança se questionava, acabou afinal e irrecorrivelmente resolvido em detrimento dos interesses da empresa que, notificada regularmente da decisão, teria o prazo de poucas semanas para realizar o pagamento do montante total. Uma verdadeira fortuna lhe era cobrada,
sob pena de ser executada legalmente, com a penhora de todos os seus bens, dos bens dos seus proprietários e responsáveis diretos. Naturalmente que nada disso teria acontecido se os dois cunhados houvessem escutado os conselhos de Alberto, no sentido de irem fazendo os depósitos acautelatórios para qualquer surpresa adversa. No entanto, tão seguros estavam nos apoios políticos que possuíam junto às autoridades governamentais e legislativas, que preferiam aproveitar tais valores para continuarem suas aventuras, confiando no fato de que todo o processo redundaria em uma decisão favorável e não se veriam obrigados a pagar nada nos atrasados. O documento que tinha sobre seus olhos era inequívoco. Alberto sabia que aquilo correspondia ao fim da aventura tresloucada daqueles que, tendo possuído todas as oportunidades da sorte, perderam a grande chance de seguir adiante. Ele próprio estaria em péssimas condições, porque lhe faltariam os recursos indispensáveis para a manutenção do próprio padrão de vida. No entanto, não podia deixar de comunicar tal circunstância aos verdadeiros responsáveis. Obedecendo à rotina dos proprietários, esperou que chegasse a empresa para que lhe submetesse o problema. Reunidos algumas horas depois, apresentou o documento respectivo e esperou pelas reações de ambos os donos. Ora, Alberto, o que é isso? Mais um papelzinho com más notícias? Vamos lá, meu velho, dê um jeito nisso. Você que é o mago das finanças. Falou Rafael, tentando fazer-se de engraçado. Admirando o tamanho da responsabilidade, Alberto meneou a cabeça e respondeu, taciturno. Infelizmente, Sr. Rafael, esta mágica está acima do meu talento. Observando a reação do chefe da contabilidade, Moacir exclamou, indagando. Como assim, meu amigo? Tudo tem solução nesta vida? Concordo com o senhor, Moacir, mas então neste caso será necessário que os senhores arrumem em 30 dias um valor correspondente a 20 empresas como esta, porque pelos meus cálculos realizados, acrescidos de multas, juros legais, custas processuais, correções monetárias, entre outras verbas, esse será o montante que precisaremos pagar aos cofres públicos. A previsão sinistra de Alberto era grave demais para que ambos se animassem a fazer graça. Mas como você foi deixar que as coisas chegassem a esse ponto, Alberto? Colhido pela primeira punhalada, o funcionário não perdeu o controle e respondeu. Certamente que há muito tempo venho avisando os dois de que as coisas não andam bem e de que se fazia necessário prover recursos para os imprevistos. Sim, mas era você que deveria organizar tudo isso e ir guardando para tal circunstância. Onde está sua competência como contador? Alberto então abriu uma pasta que trazia consigo exatamente para esse momento difícil, na qual estavam as cópias de documentos internos de suas reuniões administrativas e dos memorandos que a contadoria enviava aos dois proprietários ao longo de diversos anos anteriores. Endereçando uma cópia de cada documento para cada um deles, afirmou: Bom, como podem observar desses ofícios devidamente rubricados por ambos, tais advertências foram efetivamente realizadas por escrito. Isso sem contar as inúmeras conversas que mantivemos durante as quais minhas preocupações eram sistematicamente vistas como exagero ou medo. E se tiverem o cuidado de ler até o final, realço o risco de falência que já víamos correndo há mais de 10 anos. E apesar disso tudo, ao longo deste mesmo prazo, a empresa lhes transmitiu, a título de retiradas e outras receitas, um montante maior do que as dívidas originárias, montante este suficiente para a época, termos quitado pelo menos os tributos questionados. E vamos lá, quando o processo judicial surgiu como uma oportunidade de não recolhimento, alertei vocês dois para a necessidade de depositarmos judicialmente os valores em um fundo que, abastecido mensalmente com o valor do tributo que questionávamos, nos protegeria da incidência abrupta em caso de perda de demanda. Medida esta que ambos consideraram inadequada,
porque iriam ferir profundamente a retirada mensal, tanto de cada um quanto dos próprios filhos. Assim, acho que tais documentos falam por si mesmos acerca das responsabilidades imediatas e imediatas que pesam sobre alguns ombros e que desguaram nestes tristes eventos. Esses papéis? Esses papéis não dizem nada? Disse Moacir, jogando tudo para o lado, num ataque de ira. Sabendo, no entanto, que Alberto era o mais categorizado funcionário da empresa e que não deveriam transformá-lo de imediato no culpado principal, uma vez que em suas mãos todos os documentos estavam devidamente guardados, Moacir procurou controlar-se, desculpando-se fingidamente, e acrescentou: Olha, ô Alberto, desculpe meu destempero, desculpe. Estou desnorteado e com essa situação que, pelo que suponho, nos levará todos para o buraco. Vendo um pouco de lucidez nas palavras do sócio, Alberto corrigiu: Não, Sr. Moacir, com todo respeito, esse problema só vai tampar o buraco financeiro, onde já nos encontrávamos havia muito tempo, tentando respirar um pouco antes de sermos enterrados. Você sabe nos dizer se temos recursos no curto prazo? Ora, senhor, temos poucos, que estão reservados para a folha de pagamento dos funcionários. Avaliando o patrimônio físico, poderemos considerar que há recursos para honrar apenas de forma insignificante e significante parcela da dívida principal, permanecendo assim o seu restante e todos os demais acréscimos. No entanto, sempre há a possibilidade de recorrerem aos amigos importantes que possuam, solicitando empréstimos. Além do mais, fiz um levantamento do patrimônio pessoal de ambos e, pelo que apurei, mesmo vendendo tudo o que possuem, ainda assim não se atingirá nem a terça parte da dívida global. E, diante dessas peculiaridades da dívida, relembro que seus bens pessoais serão chamados a cobrir o montante dos débitos para a quitação dos compromissos da empresa. Ah, mais uma coisa, estava esquecendo, que também pesam as dívidas previdenciárias que correspondem ao recolhimento das verbas dos funcionários, devidas por lei e que serão igualmente incorporadas ao valor principal a ser honrado preferencialmente. Tá tudo bem, Alberto. Pode sair que eu e o Rafael temos muito que conversar. Qualquer coisa o chamaremos. Mas antes de qualquer decisão, por favor, não mencione. Não mencione nada aos funcionários sobre o nosso estado para que isso nos transforme numa bola de neve. Quem sabe a gente consiga fazer o milagre que você não se diz capaz de fazer. Que Deus os ajude. Quanto à minha descrição, pode contar com ela, não precisa nem pedir. Dizendo isso, Alberto deixou a sala, carregando o peito oprimido pela carga vibratória inferior que partira dos sócios irresponsáveis. Ao seu lado, entretanto, estavam os benfeitores, os mentores Jerônimo e Adelino, reafirmando a presença amiga na hora difícil do destino. Ambos os sócios não sabiam como começar. Olhavam-se como se um grande reservatório de coisas mal cheirosas estivesse prestes a explodir a menor agitação. Isso porque tanto Moacir quanto Rafael discordavam da maneira como cada um levava a sua vida, confundindo as necessidades e prazeres, luxos e excessos com a própria empresa. Quando um se cedia e debitava o custo das aventuras no patrimônio da empresa, o outro se sentia autorizado a fazer a mesma coisa para que não ficasse no prejuízo. As irmãs, respectivas esposas, dentro de suas casas, eram as primeiras a pressionar os maridos a não se permitirem ficar atrás dos excessos do outro. Quando uma se ausentava em viagens de lazer, a esposa do outro fazia crescer as preocupações do marido com os ganhos e facilidades que estavam patrocinando tal excursão, exigindo um passeio tão ou mais custoso. Quando um dos sobrinhos surgia de carro novo, todos os outros também sentiam no direito de trocar os seus veículos, debitando tais luxos aos cofres da empresa. Com o passar dos anos, todos eram fiscais de todos e ninguém saberia dizer de quem fora a responsabilidade pela vida nababesca e fútil que se instalara no cotidiano das duas famílias. Então, cada um dos sócios tinha seus motivos para levantar a tempestade que faltava
para a derrocada da ilha da fantasia em que viviam. Você acha que o Dr. Gustavo não consegue enrolar esse negócio por mais tempo? Perguntou Rafael ao cunhado, arrasado, recordando-se da velha raposa jurídica que, abastecida pelos cofres da empresa, era responsável pelo setor de processos e demandas. Mas já se perdeu esse processo. Acha que tem competência para conseguir adiar o nosso enforcamento? Eu me recordo de que ele nos alertara dizendo que dificilmente ganharíamos este processo e que tudo seria feito para protelar os pagamentos. Ora, já temos 12 anos de tramitação. Nisso ele demonstrou ser muito competente. Quem sabe diante de tudo isso ele não tenha algum coelho na cartola e a gente ganhe tempo para se safar dessa roubalheira do governo. Pode ser. Foi a resposta de Moacir. Vem cá, Moacir. Você acha que vai dar para eu manter a viagem que prometi a Alice como presente de aniversário? Perguntou Rafael. Ela já foi paga, meu amigo? Não. Tudo está reservado com a agência e irá entrar na contabilidade do mês que vem. Aliás, foi por isso que vim à empresa hoje, no intuito de relembrar o Alberto dos compromissos que já havia acertado com você. Então cancele a viagem porque não poderemos pagar. Mas o Juliano, seu filho, acabou de comprar um carro. Está na terceira parcela do financiamento? Respondeu Rafael, contrariado. Colocando a pólvora no fogo, Moacir explodiu. E quem você pensa que é para ficar pretendendo me jogar na cara os gastos do meu filho? Tanto quanto ele, seus filhos também têm sido duas sanguessugas aqui dentro. E Juliano vai devolver o carro ou terá de pagar o financiamento com seus próprios recursos. Coisas que seus filhos também terão de fazer, porque não haverá mais nem salário, nem cobertura para suas despesas até que a gente resolva isso aqui. Calma, meu amigo, falou Rafael irônico. Se alguma coisa aqui pode estar lhe acusando é a própria consciência, porque afinal de contas, você era o diretor administrativo. Era você quem deveria estar tomando conta de tudo, enquanto que desde sempre minhas funções sempre foram junto à produção. Isso mesmo. Junto à produção que vem caindo sucessivamente com o decréscimo da qualidade dos produtos. Claro, meu amigo. Tudo isso para atender às exigências administrativas de lucros e mais lucros, em decorrência da sua incompetência de conseguir novos mercados e penetrar em outros segmentos. Precisamos nos adequar a matérias-primas inferiores, baratear a produção, diminuir a qualidade para que os ganhos se mantenham. Tudo isso é porque você é sua mulher? Falou Moacir, a ponto de agredir fisicamente o sócio. São buracos sem fundo. Além de precisar abastecer a família de sua amante na praia. Aquela amante, aquela sem vergonha que está registrada na nossa empresa como funcionária, mas que nunca apareceu aqui nem para receber o salário. Percebendo que iam perder as estribeiras, pelo elevado tom de voz, Alberto, que se achava nas proximidades do escritório, interveio, abrindo a porta da sala, interrompendo o acalorado debate, quase a se transformar em vias de fato no esbofeteamento recíproco. Senhores, calma, por favor. Olha, estou mantendo em sigilo todos os problemas que nos afligem, mas deste jeito toda a fábrica vai saber, não apenas das dificuldades financeiras por que passamos, mas igualmente de todos os podres que têm sido escondidos na folha de pagamento da empresa. Ao dizer isso a ambos, se recordaram de que possuem muitos deslizes e culpas ocultados, graças ao respeito com que Alberto os tratava e a sua habilidade em contornar adversidades, tentando ajustar as coisas da melhor forma e preservar a família de seus patrões das tragédias decorrentes de comportamentos levianos. Relacionamentos ilícitos, aventuras sexuais extravagantes, entre outras fraquezas de caráter dos dois sócios, os igualavam nas tendências viciosas, fazendo com que se tolerassem mutuamente, por se identificarem no mesmo baixo proceder. Incontáveis vezes, mulheres de vida duvidosa migravam das mãos de um deles para as de outro, sem precisarem sair do mesmo quarto de motel. Agendadas que estavam as aventuras com cada um para horários sucessivos. E a conta sempre terminava no setor financeiro,
administrado por Alberto. Repentinamente, a intervenção deste último teve o condão de inibir quaisquer exaltações musculares, como se houvesse sido o banho gelado salvador. Obrigado, Alberto, exclamou ríspido Moacir. Se você não aparece, não sei o que aconteceu aqui. Rafael estava agitado por dentro, mas se mantinha aparentemente equilibrado, apesar das referências do cunhado acerca de sua vida leviana e da família paralela que mantinha ao longe. Um temporal de terríveis consequências tinha começado a varrer a planície das facilidades, na qual as duas famílias haviam construído o castelo de areia de suas vidas. Alberto, telefone para o Dr. Gustavo e marque com ele uma reunião para amanhã, logo pela manhã. Ordenou Moacir. Sim, senhor. Para as 10 horas, está bom? Bom nada. Tem que ser logo para as 8. Então tá bem, marcarei para este horário, se o doutor estiver disponível. Pois lhe diga de que se trata e comunique-lhe que o convocamos para essa reunião de emergência, pois o caso é grave. Acenando afirmativamente com a cabeça, Alberto foi providenciar o agendamento com o advogado da empresa, enquanto pensava consigo quantos anos fazia que nem Moacir e nem Rafael chegava à empresa tão cedo como estava programando fazer para o dia seguinte. Acalmados pela palavra de Alberto, os dois esfriaram um pouco os ânimos e passaram a pensar em outras saídas. Vamos fazer o seguinte, vamos nos comunicar com o deputado e pedir a sua ajuda. Além disso, podemos ver com Gustavo como fazer para burlar a lei, como conquistar novos empréstimos e darmos um sumiço no que for possível. Precisaremos de uma consultoria especial de alguns nossos conhecidos para que possam limpar os registros legais, retirando informações dos computadores para que não rastreiem nossos bens ou nossos filhos. Também precisaremos dar um jeito de retirar do nosso patrimônio tudo que esteja disponível, sem fazer alarde, sem levantar suspeita. Tenho um amigo num cartório que me deve vários favores, inclusive me deve dinheiro grosso. Vou cobrar o pagamento seja em moeda ou seja em serviços. Os planos de Rafael eram acolhidos por Moacir como verdadeira e oportuna estratégia de guerra que, derrubado das nuvens da ilusão da riqueza, imaginava-se agora na difícil tarefa de administrar a esposa do Edivanas e os filhos gananciosos despreparados. Disso também não fugiria o próprio Rafael. Valda, a esposa do primeiro, e Alice, mulher do segundo, seria um espinho doloroso que ambos carregariam na garganta, fruto de suas vivências vazias e sem sentido, estimuladas pelos maridos vaidosos e arrogantes. Era o fruto amargo da sementeira perigosa que lhes competiria colher doravante. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura e daremos continuidade nela no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.